Tomás. Grande, Arthur. Tudo bem? É, tá me ouvindo bem? Porque a conexão tá ruim aqui do hotel. Tá ruim pra caramba essa internet aqui. Não, tá tudo ótimo, tudo perfeito. E Se aí, como é que travar, tá já aí sabe. da cirurgia? Ai, dói pra caramba, sabia? Assim, a gente fica uns dias, né, ruim. Ontem eu tava muito ruim, eu não conseguia nem falar. Hoje tá melhor. Eu já consigo falar, graças a Deus. Eu tenho um total pavor de dentista, Ai, nem fala. principalmente quando vem com agulha para dar como é que chama, anestesia. A Aí eu tomei última uma. vez que eu tive o dentista, que eu estava com um dente que tinha que ser arrancado, porque estava, sei lá, Uhum. estava no lugar errado, na posição errada. Eu falei, quer saber uma coisa? Anestesia geral, senão não tem jeito. No que ele começou, no que ele começou a me explicar como é que ia ser o procedimento e não sei o que, ia martelar e quebrar, eu falei, não, pode parar, anestesia geral. E foi mesmo. Me Meu apagou e fez. Deus. Não posso nem rir muito, mas é horrível. Vou Pois te é. contar. Vamos abençoar a nossa live, o povo. Vamos lá. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Mãezinha, queremos te convidar a você nos conduzir nessa live, abençoar todas as pessoas que estão nos ouvindo, abençoar o Tomás, a sua família, abençoar todas as pessoas que estão precisando de uma graça, mãe, de um milagre. Vinde rogar por nós, mãezinha, e conduzir hoje, essa noite, com a presença do Espírito Santo, do teu Filho Jesus, com os anjos e os santos. Amém. Que os anjos digam amém, né, Tomás? Amém. Amém. Já Como, estão como, dizendo. como foi tua semana aí? Como tem sido a sua semana? Se ela está boa, inclusive, na terça-feira eu comentei que você não está aqui, vou estar com a Kiara, Ai, que lá bom. em Maravilha. Nova York com ela. E ela já fez. Não, não teria problema fazer live de lá, porque o que não falta lá é internet. Mas a questão é Eu que ela sei. fez um programa de jantar lá na terça-feira, que eu falei, bom, não dá para negar, né? Minha filha mora do outro lado do Equador, eu recusar o programa com ela no mínimo, uma maldade, né? Com ela e Você comigo. acri- você Aí, acredita que eu peguei um motorista lá que serve para vocês lá, o rapaz lá em Nova York? Muita gente boa pra caramba. Qual é o nome dele? é, Esqueci o nome dele. o nome dele é difícil pra caramba. É. Eu quando chamo ele, eu falo, oh. E ele tem um caso interessantíssimo. Eu só não vamos atrapalhar nossa live, mas ele tem um caso interessante que é o seguinte: ele tem um estacionamento lá. Ele tem, quer Uhum. dizer, tem o negócio dele que é atender pessoas lá em Nova York e tem o Isso. estacionamento dele. E esse estacionamento, não sei se acho que é a regra geral lá na região, esse estacionamento a pessoa paga uma diária, uma semana, uma mensalidade, seja lá o que for. Mas, se a pessoa deixa o carro lá e não paga durante 6 meses, ele passa a ter o poder Uhum. do automóvel. Ou seja, o automóvel passa a ser de propriedade, quer dizer, passa a ser dele. E se a pessoa até um ano não liquidar essa dívida, ele passa a ser o dono do automóvel. Ou seja, o Uhum. automóvel é automaticamente transferido para Meu ele Deus. e fica de propriedade dele. Só que o mais engraçado é que é o seguinte, isso aconteceu com uma Lamborghini, mas o camarada parou uma Hum? Lamborghini no estacionamento, desapareceu o sujeito, já está há 7 meses assim aparecer. Ele foi passar na casa e foi para a Lamborghini, na casa dela, para próxima vez que eu for para lá, falar que você vai buscar com esse carro aí. Imagina. E a pinta dele sentada na Lamborghini era uma coisa assim de cair para trás e dar risada, entendeu? E ele é um senhor simpático, uma gente boa. Ele fala Não, bem não, educado, gente boa, é de fora de Deus. sério. É fora de sério, uma pessoa muito estimada. Mas é isso. Se Deus quiser, semana que vem, Gente, sexta-feira, eu vou entrar lá. tá. Não, mas ó, Deus abençoe muito a viagem. Deus abençoe todos vocês aí. Aqui era uma fofa. Olha só, o tema de hoje, gente, nós iniciamos o mês de Maria, mês de maio, o mês que eu sou apaixonado. É meu aniversário, inclusive, dia final de maio, né, dia 29. E é um mês que marca muito minha vida também, porque a minha conversão toda se deve à Nossa Senhora. Eu sou muito apegado.
E eu sei que você tem muitos milagres com Nossa Senhora, né, Tomás? Você também já teve experiências místicas com Nossa Senhora, milagres mesmo. Eu também já tive. E hoje a gente queria partilhar sobre isso, né? Sobre as questões. Eu sou muito apegado, eu amo muito Nossa Senhora em todos os aspectos. E eu acho lindo ela se manifestar na humanidade através dos diferentes títulos dela, né? Ela é mãe da esperança, olha só que lindo. Nossa Senhora traz a esperança para nós. Nossa Senhora é mãe da alegria. A igreja celebra, sabiamente, dia 1º de maio, Mãe de Deus. Nossa Senhora como Mãe de Deus. Ou seja, a igreja chama Maria não só mãe de Jesus. Ela é mãe, se torna mãe de Deus pela própria escolha de Deus, porque Jesus é Deus. E nisso, Nossa Senhora também faz o quê? Leva a gente junto com ela. Nós somos seus filhos. Então, eu acho que hoje eu quero falar várias coisas com vocês sobre essas questões assim espirituais com a intimidade com Nossa Senhora e o que ela pede para a gente, né? Mas eu queria ouvir de você, Tomás, como tem sido a intimidade com Nossa Senhora, como assim teus testemunhos, que são lindos, né? Os testemunhos que você tem de Nossa Senhora. Arthur, como você falou, tanto você quanto eu falamos de Nossa Senhora é uma coisa simples. É fácil porque nós A fomos gente vive. abençoados com momentos com ela reais. Então, para nós é fácil. Mas eu me preocupo no sentido de tentar passar para as pessoas que não tiveram, vamos dizer assim, esse momento, chama até físico, né? No meu caso foi até físico. As pessoas que Isso. não tiveram esse momento, em tentar entender a importância que é Nossa Senhora. Porque Isso. acho que ninguém tem dúvida que Maria existiu. Ela era uma mulher Ninguém tem dúvida. prometida em casamento a José e que é mãe de Jesus. Quer dizer, isto é fisicamente comprovado. Historicamente. Historicamente comprovado. E Historicamente. mais, que além de ser mãe de Jesus, é filho de Cristo, e Jesus Cristo e Deus. Quer dizer, mãe da pessoa que é um ser humano que tem duas naturezas, tem a natureza humana e a natureza divina. Então, isso é um aspecto físico, histórico. Ele nasceu por intermédio do Espírito Santo, nasceu dela, Cristo nasceu. Outro ponto que eu coloco, que é muito importante, é o seguinte: quando ele está morrendo na cruz, milhares de pessoas que estavam ali vendo, nos últimos minutos de vida dele, ele chegou para ela, a Nossa Senhora falou, não chamou ela de mãe, ele falou: mãe, eis aí o teu filho, o apóstolo João. E para o João, ele falou: João, filho, eis aí a sua mãe. Ou seja, houve um diálogo, aliás, um monólogo dele determinando o seguinte: mãe, esse é o teu filho. E filho, essa é a sua mãe. Ou seja, naquele momento, ele consagrou Nossa Senhora como sendo a mãe de todos. Aquela figura que ele adotou naquele sentido, olhando para Jesus, ele falou: De São João. filho, não é filho, filho, não. Ele e todos os outros passaram a ser filhos de Maria. Ou seja, todos nós somos filhos de Nossa Senhora, por determinação divina, por determinação de Cristo. Ele decidiu que assim seria, que a Nossa Senhora seria a mãe de todos e todos seriam filhos de Nossa Senhora. Então, isso é um fato histórico. Eu sei, eu entendo que é muito difícil as pessoas entenderem a importância dela na vida cristã, na vida católica, até porque aqueles que têm uma certa dificuldade em perceber isso, não é nada. A pessoa que não considera isto como uma coisa mais importante da nossa espiritualidade, dali para frente nada vale. Porque o início da vida católica nossa começa exatamente no momento em que Cristo disse para Maria que ela passaria a ser mãe de todo mundo. Isso. Então, nós que estamos vivos aqui, se nós não percebemos ou não sentimos e não agimos dessa forma, olhando para Nossa Senhora, seja através de uma imagem ou até de uma oração ou um pensamento, se a gente não entender como ela sendo a mãe de nós todos, é impossível você dizer para essa pessoa que ela é católica. Isso não existe. O início da nossa
espiritualidade, o início da nossa religião católica começa exatamente no momento em que Cristo disse para Nossa Senhora que ela seria a mãe de todos nós. Então, antes de mais nada, todos nós temos que fazer um esforço muito grande. Como eu disse, você e eu não precisamos. Eu acredito que a grande maioria das pessoas precisam fazer um esforço muito grande de entender e perceber que a nossa vida está nas mãos de Nossa Senhora. Porque nada acontece que não seja por intermédio dela. Ela é a nossa, como aquela série, ela é a nossa intercessora, é a nossa advogada. É ela que vai falar com Cristo, vai falar com os anjos, vai falar com quem quer que seja. Olha, faz isso para mim, faz isso para ele, faz isso para ele. Ela é a ponte. Uma mão dela está na nossa mão e a outra mão dela está lá no céu. Assim, essa condutividade que acontece. Você Então, sabe você sabe o que é o título dela que eu gosto muito? É Medianeira das Graças. Porque Jesus quis que ela fosse assim, Deus quis que ela fosse assim, que ela estivesse na fenda ali, entre o céu e a terra. E ela realmente se torna a medianeira das graças para todos nós, nossa família, nosso coração. Eu conheço gente, ô Tomás, que é até esotérico, que são apaixonados por Nossa Senhora. Olha como Nossa Senhora consegue agradar até pessoas que não são católicas. Eu fico chocado com isso. Eles fazem mistureba, claro, toda, mas não eles tem consideram... Iemanjá? Não tem Não, gente que não, é chama Nossa de Senhora mesmo. Iemanjá? Não, eu já vi gente esotérica com Nossa Senhora, com pedras embaixo. Tem um monte de coisas, pessoas esotéricas que são apaixonadas por Nossa Senhora. Tem uma madre evangélica que fundou né, não é seita, uma igreja evangélica, que nós lemos vários livros na renovação dela. Aquela madre Basileia Slink, se lembra? Não. Ela é uma evangélica que acredita em Nossa Senhora. Então, ela fundou uma igreja que acredita... Ela é evangélica, é separada da igreja católica, mas ela acredita em Nossa Senhora. E ela tem os livros muito bacanas do Espírito Santo. Mas é interessante ver isso, como que Nossa Senhora consegue achar espaço onde eu nunca imaginaria, engraçado. Porque a figura de mãe, engraçado, como o ser humano tem uma necessidade, e isso é até biológico, emocional. Nós temos muita ausência materna, engraçado, né? Porque nós somos gerados na barriga da nossa mãe e herdamos todas as emoções, até as dificuldades, sentimentos, feridas. Eu falo aquela oração do cordão umbilical, né? Naquela gestação, a criança, você viu que é provado até pela medicina, né? Se a criança ela é rejeitada na gravidez, ela tende a desenvolver uma série de problemas emocionais lá na frente. Até questão de suicídio. Então, o que acontece? Esse vazio da ausência da mãe é muito importante para o desenvolvimento de uma criança. E eu vejo assim como Nossa Senhora, se a gente fizer uma comparação, Nossa Senhora ela é fundamental para o desenvolvimento espiritual nosso. Ela é a nossa mãe que gera Jesus em nós. E aí gera espiritualidade em nós. Nos mostra o caminho, a verdade e a vida, né? Mas depois a gente fala mais. Continua teu raciocínio que eu te interrompi, mas eu acho lindo esse pensamento, sabe? Da figura materna, você está falando. De Nossa Senhora, ela ser nossa mãe mesmo. As pessoas falam, desculpa. Então, isso é uma realidade histórica, é uma realidade natural e é uma realidade verdadeira mesmo, de fato, quer dizer, não tem como contestar isso. Então, o que eu digo para as pessoas é o seguinte: para você se aprofundar na espiritualidade, começa se abraçando em Nossa Senhora, porque sem ela você não vai conseguir nada. Pode até conseguir, mas é ela que faz a ligação. E aí, em seguida, vem a pergunta seguinte: bom, mas quantas vezes que eu peço para ela e não acontece nada? Nada aparece, nada acontece, ou tudo piora, e não sei o quê. E aí, aquela questão que ela, ao pedido dela, é Deus que vai dizer se é bom para nós ou não é bom para nós. Às vezes, é bom realmente que aconteça uma coisa boa para nós, mas às vezes é bom que aconteça uma coisa ruim. Faz parte do nosso crescimento. Que aquele momento ruim que você está passando vá gerar um benefício mais na frente, ou para você, ou para a sua comunidade, ou até se você virar uma pessoa histórica na humanidade. Uhum. O que representou o sofrimento de Cristo na história da humanidade? Mudou o tempo. O tempo passou a ser completamente diferente. A vinda e a ressurreição de Cristo mudou o tempo do mundo inteiro, passou a ser outra coisa. Então, quer dizer, quando alguma coisa ruim está acontecendo, você não quer passar por aquilo, mas você está vendo que vai ter que passar, não vai ter como sair daquilo, não adianta questionar.
questionar vai ser uma burrice, uma ignorância, vai ser perda de tempo, porque não vai resolver nada, e segundo, você vai estar se desgastando emocionalmente sem necessidade, quer dizer, já basta o sofrimento que você está passando. Para que você vai se desgastar mais ainda dizendo por que está acontecendo comigo, por que é isso, por que é aquilo? E é exatamente na mão de Nossa Senhora que as coisas acontecem. Arthur, eu já falei aqui algumas vezes, e eu repito, o que foi a presença dela na minha vida quando eu estava naquele momento em querendo morrer. E eu tinha assim, tamanha convicção de que eu ia morrer, que eu tinha acabado de ficar paralítico, estava no auge da minha vida empresarial, meu matrimônio maravilhoso, meus filhos, assim, já garoto, né? Meu filho com 11, minha filha com 9, e eu me vendo naquela situação, eu não aguentava aquilo para mim era um desespero. E eu me lembro, quer dizer, eu tive uma cirurgia, quando eu caí, eu fui operado aqui no Rio, foi uma cirurgia de quase 12 horas, 9, 10 horas, um negócio assim absurdo. E eu, quando me levaram para o hospital, a dor que eu senti, porque o pessoal, o carro, naquela época, a ambulância da época estava na oficina, não tinha ambulância, então me levaram numa caravana, deitaram numa caravana lá atrás, com um amigo meu me segurando, e cada vez que o carro balançava, batia num buraco, numa valeta, a dor que dava, porque era a parte da medula da espinha, né, que tinha quebrado na vértebra T3 e T4, então estava quebrado, então ficava raspando assim, ficava uma coisa, não tinha mais junção, tinha quebrado aquelas duas, então era uma dor desgraçada, e fiz a cirurgia, e quando acordei da cirurgia, quer dizer, eu não sei quanto tempo eu demorei para acordar, mas as primeiras sensações que eu comecei a ter, primeiro foi tentar entender o que estava acontecendo comigo, o que eu tinha ficado paralítico e como é que a coisa ia ser. Segundo, isso eu quis saber depois, mas eu era sedado com um medicamento à base de morfina, que teoricamente deveria me sedar mesmo. Só que isso muito tempo depois que eu fui descobrir, a morfina em mim tem efeito ao contrário, é alucinógeno. Então, além da dor física que eu tinha uma dor potencializada psicologicamente por efeito da morfina. Então, o que eu sentia, quando eu ficava de olho aberto, o teto do meu quarto era esse quarto. Eu fui até no ano passado, por acaso eu tive que ir lá no Samaritano, e eu fui, por acaso eu fui querer saber onde é que tinha sido o quarto que eu tinha ficado. Mas, enfim, eu sei que quando eu ficava de olho aberto, o teto para mim é uma quantidade de monstros, assim, de coisas monstruosas e coisas horrorosas tentando me pegar, me morder, me arrancar. E eu, quando fechava o olho para não ver aquilo, a coisa ficava pior ainda. Então, eu não sei nem quantos dias eu fiquei sem dormir, eu não tinha condição de dormir. Além da dor, se eu fechasse o olho, a coisa piorasse. Se eu abrisse, ficava aquela tela de monstro em cima da minha cabeça. E aí eu me lembro que uma vez, toda noite, tinha uma equipe de médicos que se reuniam no quarto para fazer uma avaliação do meu quadro. E, obviamente, cada dia eu estava pior. E eu me lembro que um dia os médicos estavam reunidos e eu escutei de um deles dizer para um enfermeiro que ficava no quarto comigo, dizer o seguinte: não dá mais uma gota, eu não me lembro o nome da morfina que ele me dá, acho que era dolontina, sei lá o que era. Eu disse: não me dá mais uma gota nele, que ele está começando a entrar em overdose. Então, daqui para frente, encerra. Quando eu ouvi aquilo, eu falei, bom, e tinha um detalhe, além desses monstros todos que eu via, eu sentia debaixo de mim como se fosse uma lâmina me cortando no meio. Eu estava deitado assim como se fosse uma navalha, estava me cortando no meio. Né? O peso do meu corpo estava sendo cortado por essa lâmina que estava embaixo de mim. Então, era aquela cena monstruosa em cima, de olho aberto ou fechado, e aquela sensação de eu estar sendo cortado no meio por uma lâmina. E quando eu vi o médico dizer que eu não podia mais tomar mais dose nenhuma desse sedativo, eu me lembro que na minha cabeça passou assim: bom, se eu estou passando o que eu estou passando com
com essa sedação, parar essa sedação, não tem condição, não vou conseguir. E aí, na minha cabeça, começou a realizar que eu comecei a lembrar, eu falei, bom, toda aquela espiritualidade que eu tinha aprendido com a minha sogra, com a minha esposa, tudo aquilo que eu tinha adquirido, de uma certa forma foi por água abaixo, porque eu falei, bom, se isso é para estar acontecendo comigo, se isso é para mim, isso aí eu não quero não. Eu já tinha uma história da minha família, do meu pai, do meu tio, da minha irmã terem se suicidado. Eu falei, eu vou me matar também. Pô, não quero saber disso. Mas, independente disso, a Clara entrou. E um dia ela entrou no quarto com um padre que naquela época eu não conhecia, que você conheceu, que ele já morreu, com o padre Motinha. E eu não conhecia ele. E antes dele entrar no quarto, estava passando aqui pelo Rio a imagem peregrina de Nossa Senhora de Fátima. Estava aqui no Rio e ia para outros lugares. Naquela época, o arcebispo aqui do Rio era o Dom Eugênio. E a Clara, sabendo da presença dessa imagem aqui no Rio, foi falar com o Dom Eugênio e pediu permissão para que ela pudesse, o responsável pela imagem que trouxe ela de Portugal, se ele podia levar lá no hospital para fazer uma visita. Eu, naquela época, eu tinha uma espiritualidade assim, muito, muito rasa, né? Muito assim, embrionária. E para mim, Nossa Senhora era uma imagem ali, Nossa Senhora, tudo bem, legal, que bacana, coisa e tal. E eu me lembro que um dia essa imagem foi lá no quarto. E eu tenho assim a lembrança também de que quando ela entrou no quarto, ele veio com a imagem assim do lado da minha cama, e hoje eu sei, mas eu sei que na época, por instinto assim, eu botei a mão na mão dela, e tinha um terço de pendurar na mão dela, e eu peguei esse terço e segurei para mim. E isso eu fui saber muito tempo depois, que na hora que eu estava botando a mão e pegando o terço, alguém falou para mim, olha, cuidado que ele está tirando o terço da mão dela. E esse padre falou, deixa ele tirar e que fica com ele, se for para o bem dele. Bom, aí, pouco tempo depois, alguns dias depois, o padre Motinha, levam o padre Motinha no quarto e botam ele sozinho comigo, na frente da minha cama, e ele cantando. Eu não conhecia o padre Motinha, mas o padre Motinha cantando, eu vi assim, era a pessoa assim, mais horrorosa do mundo, com aquela voz completamente desafinada. Desafinada. A última coisa que eu queria imaginar é ver um camarada na minha frente cantando com a voz totalmente desafinada. Eu falei, o que este cara está fazendo aqui na minha frente? Mas, enfim, ele saiu. Eu não sabia quem era, não conhecia, ele saiu do quarto. E aí, teve uma hora em que eu falei, eu acho que está na hora de Deus ter um pouquinho de piedade de mim, ele vai ter que me levar. Eu coloquei assim, a posição seguinte, pelo que eu estou sofrendo, é o suficiente para que Deus tenha pena de mim e me mate e me leve dessa vida que não tem mais condição. E aí eu formei assim, o seguinte cenário na minha cabeça. Eu estava com um terço na mão, nunca tinha rezado terço na minha vida, sabia só que tinham 10 Ave Marias, um Pai Nosso, 10 Ave Maria, um Pai Nosso, não sabia qual era o roteiro do rosário. Eu falei, vou fazer uma coisa, eu vou rezar um terço, com promessa, eu tenho certeza que durante essa oração Deus vai me levar. E o que eu fiz? Eu chamei a Clara dentro do quarto, falei, Clara, o negócio é o seguinte, eu vou querer que você saia do quarto agora e fique na porta pelo lado de fora e não deixa ninguém entrar. Eu botei para fora, inclusive, esse enfermeiro que ficava comigo. Que isso? Eu quero ficar sozinho. Deixa eu ficar sozinho. Preciso ficar sozinho. Eu falei, e não deixa ninguém entrar. Ninguém entra nessa porta. Você fica lá na frente, não deixa ninguém entrar. E eu fiz isso imaginando o seguinte, bom, como eu vou rezar o terço agora, Deus vai ter pena de mim e vai me levar. Eu quero que a Clara não me veja morrendo. O que eu quero é que a Clara, vamos dizer assim, na hora que ela entrar no quarto e me ver assim, na situação que eu contou, ela já me veja morto. E não queria que ela presenciasse eu morrendo. Queria que ela, quando voltasse para me ver, eu já estaria morto. E aí, o que aconteceu? Eu peguei o texto na minha mão e comecei a rezar. Ave Maria, 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 Maria. E aí, aos poucos, como eu disse, eu não sei quantos dias isso aconteceu depois da minha cirurgia.
acho que já tinha mais de uma semana. Mas eu comecei a sentir assim, um certo descanso, que eu não sabia o porquê que eu estava tendo aquela sensação, ou aquele momento. E, às tantas, eu comecei assim, a pálpebra do meu olho começou a ficar pesada e eu comecei a não conseguir ficar de olho aberto. Quer dizer, eu queria ficar de olho aberto para ver aqueles monstros, porque de olho fechado o que eu via era muito pior. Então, eu ficava sempre de olho aberto. E começou a dar assim, minha pálpebra começou assim, parecia como se fosse uma porta de garagem fechando, que eu não aguentava ficar com ela aberta. Mas eu me senti que estava de olho fechado, ao invés de eu ver aquele teto cheio de monstros, assim, aquelas coisas horrorosas vindo em cima de mim, aquelas cenas horríveis, eu não vi nada disso. E, de repente, o que aconteceu é que eu estava de olho fechado, né? A visão que eu tinha é de um céu completamente estrelado. Assim, bonito, uma noite assim, que você estivesse no lugar mais alto possível, naquele lugar que não tem uma nuvem, não tem uma poluição, você vê aquele céu todo estrelado. E eu senti assim, uma certa brisa batendo em mim. E o que começou a acontecer foi o seguinte: aquela dor que eu tinha daquela lâmina debaixo de mim, querendo me atravessar no meio, querendo me cortar no meio, aquela lâmina desapareceu. Desapareceu completamente. Olha que E graça, eu senhora. eu tava com meus dois braços assim, esticados para baixo, do lado do meu corpo, eu segurando o terço na mão direita. E na medida em que eu estava sentindo, primeiro, de olho fechado, vendo aquele céu estrelado. Segundo, não sentia mais aquela lâmina debaixo de mim querendo me cortar. Terceiro, sentia aquela brisa passando, batendo, assim, sentia assim, no rosto uma brisa passando em mim, batendo em mim. E na minha mão direita, onde eu tinha o terço segurando, eu comecei a sentir como se fosse a forma de uma mão entrando na minha mão, como se fosse uma mão me pegando na mão. E aquilo, para mim, tinha assim era uma coisa tão real que eu ficava naquela assim, queria apertar aquela mão, mas eu falava, não vou apertar. Se eu apertar, eu vou ver que não tem nada disso, é alucinação minha. Não, deixa do jeito que está, porque assim tá bom. Eu não estou sentindo dor pela primeira vez, eu estou me descansando um pouco. E o tempo foi passando, e na medida que o tempo passando, aquela mão ia ficando cada vez mais, vamos dizer assim, verdadeira. Era uma mão segurando na minha mão. Nossa E eu não Senhora tocou queria em apertar. você, caramba, que coisa incrível. Não, nesse momento, por Olha enquanto, isso. era um céu estrelado, a dor do meu corpo atrás sendo cortada no meio desapareceu e era uma mão segurando a minha mão. Isso era o que eu estava sentindo de olho fechado. E aí, nesse momento, eu já não queria abrir mais o olho, porque aquilo que eu estava sentindo era uma maravilha. Se eu abrisse o olho, eu falei, bom, vou ver aqueles monstros novos, pelo menos agora estou no céu estrelado. E aquela dor eu não estou sentindo. Mas essa mão aqui, o que é essa mão na minha mão? Eu de olho fechado. O que é essa mão na minha mão? E aí, fiquei naquela, vou apertar para ver se é verdade. Não vou apertar, porque se eu apertar eu vou ver que não tem nada, vou perder esse momento maravilhoso, não quero mais. Em resumo, no final, eu apertei a mão. Na hora que eu apertei a mão, tinha uma mão na minha mão. Eu apertei uma mão. Na hora que eu apertei aquela mão, eu apertei e segurei firme assim para ver se realmente aquilo era a mão de uma pessoa me segurando, e era. E aí, o que aconteceu foi o seguinte: eu estava deitado na cama, com o céu estrelado e aquela mão na minha mão. Só que, de repente, não tinha mais aquela lâmina me cortando no meio, mas eu comecei a sentir como se fosse um braço entrando assim por trás de mim, como se fosse me pegando assim pelo colo, por baixo. Eu sei. E que eu me deparei, de repente, comigo no ar, no ar. Você não cai como se você estivesse me pegando no colo e me carregando. Então, eu tinha a sensação, era aquela mão na minha mão e um braço nas minhas costas me carregando no colo. Eu não sentia mais que eu estava na cama. A cama tinha saído, eu estava no ar. E aquele momento, para mim, começou a ser uma coisa, assim, uma mistura de
total alucinação, com total realidade, com total do que é que está acontecendo, aquela coisa toda. Eu vou abrir o olho para ver quem é que está me pegando, não vou abrir, porque se eu abrir, vou ver que é mentira. E chegou numa hora que eu abri o olho. Na hora que eu abri o olho, eu vi um rosto de uma mulher com um véu na cabeça, esse véu assim balançando exatamente no ritmo da brisa que eu estava sentindo no rosto. Ela não olhava diretamente para mim, mas ela abaixava a cabeça assim, como se estivesse encostando a cabeça dela na minha cabeça. E aquilo, Arthur, foi um momento assim, que eu digo que é a graça assim, da presença verdadeira de Nossa Senhora. Eu olhava Incrível, né? aquilo, Lindo. eu quando via aquilo, eu ficava na mente, será que é Nossa Senhora que está aqui? Será que não é outra pessoa? E aí, estando, Arthur, eu querendo cada vez ficar assim mais... Eu não tinha voz, não tinha palavra para dizer, eu estava completamente mudo, não sabia o que dizer, nem o que expressar. Era totalmente sobrenatural a mim, qualquer que fosse a minha reação. Não tinha reação para exprimir aquilo que estava acontecendo comigo. E aí, o que aconteceu foi o seguinte, eu vendo tudo aquilo, meu olho começou a ficar pesado, querendo fechar de novo. Eu não querendo fechar o olho de nenhum, mas enfim, chegou numa hora que eu fechei o olho. Quando eu fechei o olho, o que aconteceu foi o seguinte, eu me senti assim, como se estivesse me colocando na cama de novo, né? E aquele braço que estava atrás de mim nas costas, saiu de trás de mim, saiu o braço, e essa mão soltou a minha mão. Dali para frente, eu não senti mais nada. Caramba. Aí eu falei, aí abri o olho, estava no quarto, mesmo quarto, tudo igual, né? Mas eu sem sentir dor nenhuma, estava tudo certinho. Eu falei, bom, só pode ter sido a Clara que entrou aqui. Ele deu um belo, eu falei, Clara, vem aqui. Vem. A ver assim, toda assustada. Ela falou, o que foi? Ela falou, escuta, eu não falei para você ficar na porta do quarto e não deixar ninguém entrar? Eu falei, eu fiquei longe. Das duas, uma, Clara, você está mentindo. Ou você entrou e foi você que me deu a mão aqui, agora há pouco tempo atrás, ou alguém, a sua mãe, alguém entrou aqui e me deu a mão. Quem é que entrou aqui? Eu falei, Tomás, ninguém entrou aqui. Muito pelo contrário, eu estou lá na porta desde a hora que você pediu para eu não sair de lá. Quando eu vi que o que ela estava falando era verdade, e aí eu contei tudo para ela, nós caímos num acesso de choro assim absurdo. E ela mais ainda até do que eu, pelo seguinte, esse padre Motinha, que estava no meu quarto, quando ele saiu do quarto, estava lá as irmãs da Clara, os pais, todo mundo lá, assim, obviamente todo mundo chocado e preocupado com a situação que eu estava. Ela disse que esse padre Motinha, quando saiu do quarto, que foram para ele perguntar, e aí, padre Motinha, o que o senhor sentiu, o que o senhor ouviu? Ele falou, rezem para que Nossa Senhora carregue ele no colo. Poxa, olha só. Isso foi a palavra da Clara que ela falou. O padre Motinha, quando saiu, nós pedimos para ele dizer o que ele achou, o que ele tinha sentido, e ele falou, rezem para Nossa Senhora carregar ele no colo. E ela me contou isso, por isso que ela chorava mais até do que eu. Eu falei, não tem mais o que dizer, tá certo? Não tem explicação isso daí. E você ainda sem morfina, imagina. Não, não, dali para frente não tomei mais nada. Não tomei mais sedação, mas absolutamente não senti mais nada. Dali do hospital saí para minha reabilitação. Obviamente que daquele momento para frente começou a minha nova vida, mas muito pesada, mas muito pesada. Toda cheia de tropeços e de perdas e de covardia, mas tinha uma raiz plantada dentro de mim que me dizia assim, quando eu entrava no parafuso, entrava no roda-moinho, que eu ia lá para baixo, eu sentia uma voz que dizia assim, meu filho, não foi para isso que eu fui te visitar. Tenha coragem, não foi para isso que eu fui te visitar. Quando eu cheguei a planejar meu suicídio, num momento assim, eu diria o top assim, do meu desespero, quando eu planejei meu suicídio, eu ouvi uma voz que dizia, meu filho, aprenda a ter paciência, aprenda a ter paciência. Então, Arthur, as coisas aconteceram comigo e eu digo, é muito
Para mim é muito simples entender a importância de tudo isso. Para mim é muito simples saber que esse é o caminho para adulto. Não é só o meu, não, é o meu e de todo mundo. Quer dizer, todos nós temos o nosso caminho a seguir. Que, obviamente, quer dizer, são caminhos duros, são caminhos difíceis, são caminhos sofridos, serão sempre caminhos dessa forma até o fim da vida. A vida é uma luta, é uma eterna luta até morrer. Quer dizer, a nossa vida ela é um preparo para uma nova vida. Que você, se você quer você ter uma boa vida depois da vida daqui, você vai sofrer, não vai ter como. Você quer ser campeão mundial, né? Você vai ter que malhar muito, fechar a boca, não comer mais nada, uma vida de dedicação, não tem outro jeito. Então, é a vida que nós passamos assim. Você quer prazer? Você vai acabar no inferno. Você quer sofrer? Tudo bem, encara seu sofrimento com dignidade que você vai ter outra coisa lá para frente. E aí eu sempre associo da seguinte forma: quando eu estou percebendo que alguma coisa ruim está acontecendo e que isso vai me abalar, vai me chacoalhar, eu tento, na medida do possível, não é toda vez, não. Isso aí eu não sou nenhum expert disso, não. Mas eu aprendi a perceber assim, na hora que aquela coisa está acontecendo, que está me incomodando, eu faço força para aceitar aquilo de uma forma, não, isto está sendo construtivo para mim. Isso está sendo importante para mim. Eu aceitando isso que está acontecendo, de uma certa forma, vai me fazer mais forte para ir mais adiante. A minha missão, eu sinto que a minha missão é tentar passar para as pessoas, não é a fé, sim, que é a base de tudo, mas aquelas que têm, as pessoas que têm assim, um pouco menos de sensibilidade espiritual, passar na prática e entender a necessidade de que nós passamos por esse momento não é por acaso ou por maldade, não. É porque a vida é assim. Você pega uma pessoa lá, pega lá, Rainha Elizabeth, perdeu o anel de ouro dela, vai ficar desesperada, acho que o reino vai acabar. Você pega uma pessoa aqui de Petrópolis, que acabou tudo, perdeu tudo na vida, desmoronou tudo, para ela a vida está totalmente complicada. Mas em todos os sentidos, seja eles quais forem, tudo tem uma razão de ser, sabe, Arthur? Como eu cheguei no final do meu poço, que cada um tem o seu poço, e a profundidade do poço de cada um varia de um para os outros, mas a intensidade é a mesma. A dificuldade, o sofrimento da profundidade do poço de cada um não se compara com ninguém, se compara só com ele mesmo. Então, para mim, foi de uma certa forma não, foi para mim assim um acontecimento, uma realidade que transformou minha vida. E eu senti que, por essas coisas que aconteceram comigo, e a forma como depois do sofrimento, de todas as coisas que eu passei, eu percebi o quanto aquilo era importante para a minha vida, para o meu dia a dia. Eu entendi que aquilo eu tinha que passar para as pessoas. Isso eu conversei até uma vez com o Padre Motinho, quando ele já estava vivo, depois que ele veio contar toda a história, tudo que aconteceu. Nós ficamos muito próximos. Eu fui com ele, inclusive, para a Terra Santa. Eu quis agradecer a Deus tudo que eu tinha passado, então eu quis ir para a Terra Santa para fazer todo o caminho da vida de Cristo, desde o lugar onde ele nasceu até o lugar em que ele ascendeu ao céu. Então, eu fui com ele. E com o Padre Motinho, eu dizia e falava, Tomás, você recebeu isso, é uma graça que veio de graça. Não é uma graça que você pagou e recebeu. Não, é a graça que a graça vem de graça. Se ela não vem de graça, então não é graça. A verdadeira graça, ela vem de graça. Então, se eu recebi isso, tive o privilégio de receber isso, eu me sinto na obrigação de tentar passar isso no máximo possível para as pessoas. Você tem um trabalho aí no Vinho Verde em que você salva as almas. Você faz o spa das almas, para salvar as almas. Esse é o compromisso, por exemplo, por outro lado, que eu me sinto, quer dizer, tentar passar para as pessoas a realidade nossa daqui, a realidade da natureza que nós vivemos, ela tem uma razão de ser e é, sim, uma realidade dura, é uma realidade difícil, uma realidade sofredora. Mas é que existe, não adianta querer mudar. Não tem você, não, eu daqui para frente eu vou ser feliz. Não vai, você não tem esse poder. Esse poder só quem tem é Deus, você não tem esse poder. O que você pode sim e deve fazer sim é se abraçar em Nossa Senhora e falar, minha mãe, pelo amor de Deus,
pede a Ele para me tirar dessa situação. Mas entender que se não tirar é porque tem alguma razão de ser. Várias Sempre vezes eu tem. pedi que muitas coisas acontecessem, aconteceram, e eu, aliviado, agradeci. E outras vezes não aconteceram, mas foi nessas vezes em que as coisas não aconteceram da forma que eu pedi, é que eu, passando por aquele sofrimento, aquela aridez total, é Uhum. que eu entendi um outro passo à frente da minha vida. Então, eu vejo a realidade assim, as pessoas têm que começar a ter Nossa Senhora como uma figura central da nossa vida. Se agarrar nela, que, mãe, pelo amor de Deus, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Porque essa é a única mãe que realmente vai te ajudar. A nossa mãe biológica vai dar condições de vida para a gente. Mas quem vai ajudar mesmo é a Nossa Senhora. É a nossa mãe de todo mundo. Eu Acho acho, que isso é uma coisa eu que acho eu que Nossa queria Senhora muito que as abre, pessoas ô pensassem. Tomás, não, que eu acho que Nossa Senhora ela abre nossos olhos espirituais também, como se abriram os teus olhos espirituais. Ela gera em nós uma coisa tão linda, né? Assim, Nossa Senhora, ela sempre quer estar presente na nossa vida, na nossa dor, como você falou. E a gente começar a abrir os olhos, eu acho que o grande presente que ela nos dá, eu estava relendo toda a vida de Nossa Senhora, né? Tudo desde o início, o anúncio, a vida dela, como ela viveu. Ela mal soube que a prima dela estava 6 meses grávida, ela Claro, vai imediatamente às pressas, ela vai correndo ajudá-la, 120 quilômetros, enfrentando a montanhas, pé, é, a pé. montanhas, etc. Estava grávida. Nossa Senhora, ela ama tanto que ela é que sustenta os discípulos depois da morte de Jesus, ou seja, unidos. Nossa Senhora, ela quer fazer isso na tua família, minha família. Ela que nos mantém unidos. Ela que nos ensina o caminho do perdão, do amor. O caminho da mística, que é, ou seja, a presença íntima de Deus, de Jesus no nosso coração. Ou seja, a gente aprender a, a conviver com Jesus, se alimentar dele. Sabe, a palavra de Jesus, a palavra de Deus, os cristãos católicos, nós católicos, deixamos muito de lado a palavra de Deus. E na realidade, é É poder verdade. curador. Nossa Senhora, você vê quando ela fala o Magnífica, lá em Lucas 1, ela cita vários salmos e profetas. O salmo do Magnífica, que ela faz, ela mostra que ela conhecia a Torá, né, a palavra de Deus, de cor. Ela sabia de cor. Ela faz esse cântico com várias passagens da Bíblia. Não é nem da cabeça dela. É lindo, né? Você vê que é uma mulher que ela é cheia de graça, mas também é cheia de conhecimento de Deus, da palavra de Deus. E eu vejo que falta muito essa autoridade espiritual na nossa vida. Por que a gente tem sido vencido, tanto pelos demônios, como pelas doenças, como pelas nossas dores, como você falou, nossas lutas que são muito duras, são muito difíceis? Porque a gente está vazio da palavra de Deus. Porque, gente, o mal tentou Jesus no deserto com a palavra de Deus. E Jesus respondeu para ele com a palavra de Deus. Ou seja, o mal vai usar até a própria palavra de Deus, às vezes, para te atacar. Uma verdade que parece verdade, mas interpretada da Com visão dele. certeza. Aí ele vai te jogar como se você não Exatamente. prestasse nada, como se, se tua vida é um inferno mesmo, que Deus não existe, que Nossa Senhora não existe. E aí vem Maria, eu acho lindo o papel de Nossa Senhora, né, que ela mostra que ela fala assim, nas bodas de Canaã, né, em João 2, que ela fala assim, olha ali, façam o que ele mandar. Ela quer que eles sigam a palavra de Jesus. E aqueles garçons, aquele pessoal, vai ouvir a palavra de Jesus. Jesus fala assim, manda encham as talhas até o topo. Ou seja, sempre Nossa Senhora nos leva a Jesus. Ela nunca quer levar para outro lugar. E é bonito porque o que aconteceu com você, Tomás, é uma coisa sobrenatural, mas tinha um propósito. Olha o propósito de Deus na tua vida. E é lindo porque o teu testemunho está nos curando e nos mostrando que o céu existe, que Nossa Senhora existe, porque o teu testemunho é igualzinho do Padre Pio, sabia? O Padre Pio estava doente, Nossa Senhora vai visitar Nossa Senhora de Fátima também. Vai visitar a cidade dele e o helicóptero, quando vai embora, ele reclama com ela, Nossa Senhora, você veio aqui me visitar e não me curou? Eu tô aqui doente, estava de cama, ele não pôde vir nem ver Nossa Senhora. E o helicóptero começa a dar uma pane, dá 3 voltas no ar, e de repente ele sente uma força curadora e fica completamente curado. Nossa Senhora ouve seus filhos. Nossa Senhora está ouvindo você, me ouve, ouviu o Tomás. Gente, eu só tenho para falar isso para vocês, que apegar-se a Maria, aproximar-se da Mãe de Deus, é um caminho, é o atalho verdadeiro para a graça. A gente tenta arrumar graças indo para gurus, indo para buscando espíritos, abrindo portas até que são demoníacas. Não faça isso. Se aproxime com a Mãe de Deus.
Ela é nossa mãe. O Tomás pegou ele no colo. Tomás, você foi pego por Nossa Senhora no colo. Olha que graça. E quem tem essa oportunidade? Quase ninguém no mundo. As aparições de Nossa Senhora, tantas coisas, nós temos tantas graças na terra, no céu e na terra, e Nossa Senhora está aqui, gente. Extraordinariamente está na terra para nos ajudar, nos prepararmos. Eu não vou falar mais sobre Nossa Senhora, não, mas eu queria que você vivesse essa experiência se consagrando. Faz esse mês de Maria se consagrando todo dia a Nossa Senhora, consagrando a tua família, as tuas lutas, as tuas dificuldades, até de crer mesmo. Porque nossa mãe, ela vai vir em auxílio à nossa fraqueza. E ela se apresenta, sabia? Fala, Tomás, desculpa. Arthur. Realmente as pessoas fazerem um esforço, não só nesse mês, principalmente nesse mês, mas daqui para frente sempre, tentar essa aproximação realmente afetiva com Nossa Senhora. Saber que é por intermédio dela que eu vou conseguir aquilo que eu estou achando que preciso, e vai ser através dela que eu vou ter força para superar aquilo que eu não queria estar passando. Se aproximar disso fisicamente. Não é só assim, mentalmente, não. É a realidade. Isso tudo aconteceu na realidade, na história, está registrado isso. Então, é o caminho fundamental da nossa vida, é buscar a Nossa Senhora, pedir para ela como mãe mesmo. Mãe, pelo amor de Deus, me ajuda a superar isso. É um compromisso que eu acho que todo mundo deveria assumir, e mais ainda aqueles que menos acreditem, ou que menos deem importância. Menos tem intimidade, né? Exatamente. Tentar começar a ter isso. Porque é aquilo que eu falei, sem Nossa Senhora não existe fé. Você não tem espiritualidade nenhuma. Ela é que é a união de tudo. Então, o ponto de começo para isso aí, abraça Nossa Senhora. Abraça ela e abraça o sofrimento dela nos pés da cruz, com o sofrimento de Cristo. O sentido, Arthur, eu dou o resumo do sentido da nossa vida, está na paixão, na agonia, na paixão, na morte e na ressurreição de Cristo. Está exatamente na agonia dele, no flagelo dele, na morte dele, na ressurreição. Aqueles 3 dias ali, aquela sexta, sábado e domingo, nesses 3 dias resumem todo o sentido da nossa vida, em todo sentido. Se quiser, eu falo assim, quando alguém me pergunta, onde é que você vê o sentido da vida? Vida está na paixão, morte e ressurreição de Cristo. Esse é o sentido da vida. É a paixão que nós temos por tudo que acontece, é a nossa morte quando a gente se entrega e não deixa, não luta para vencer, e depois quando você supera aquilo e você realmente toca a sua vida para frente. Então a vida é essa. É a nossa paixão, a nossa morte, a nossa ressurreição. Em Cristo e por mais ninguém. Você está falando uma coisa, gente, preste atenção no que o Tomás está falando. Os santos só foram santos e todos eles tiveram profundidade espiritual porque eles eram unidos a Maria. Olha, todos os grandes santos são íntimos de Nossa Senhora. Nossa Senhora aparecia para eles, Nossa Senhora conversava com eles, Nossa Senhora conduzia. Gente, Nossa Senhora, ela vem, é mãe. Eu quero só falar para vocês, para terminar assim, um testemunho até meu, só contar assim. Eu só estou aqui hoje falando de Jesus para vocês, porque quem me trouxe para a vida na fé foi Nossa Senhora. E eu entrei no retiro e Nossa Senhora que apareceu. Nossa Senhora que veio me encontrar. E é justamente por esse... Eu falo para vocês, eu não vou... Depois um dia eu conto para vocês, mas tem muita coisa sobrenatural quando a gente está unido. Ó, a gente não se cobre você não rezar o terço agora. Mas comece a se esforçar para rezar. Comece pequenininho, micropassos. Um Pai Nosso, 5 Ave Marias, um Pai Nosso, 10 Ave Marias. Como o Tomás falou, diariamente, pouquinho. Mas pede, convida, consagra a tua família, teus filhos, as tuas dificuldades. Gente, para Deus nada é impossível. Nossa Senhora que fala, o anjo fala isso para Nossa Senhora, nada é impossível. Então, e Nossa Senhora traz o impossível para nós. Ela é que está ali, ó, mediando sempre, ó, entre seu filho e nós. Porque nós não temos méritos para chegar lá. Nós não temos graça para chegar. Nós somos pecadoraços. Então, se você tiver humildade, o teu coração for aberto, como o Tomás está falando, Nossa Senhora vai se apresentar a você. Gente, Nossa Senhora, ela é mãe. E quem sabe, o que é mãe? A palavra mãe, né? É lindo. Mãe, ela não só gera o filho, mas é lindo porque ela dá todo o acompanhamento, toda a vida. Nutre o filho, acompanha, cura, aconchega, abraça. Ela dá as condições de vida.
Exatamente. Por toda a vida. Você vê que a mãe, o filho pode ter 80 anos, digamos 70 anos, 60 anos, sei lá quanto é a tua mãe, ela sempre vai olhar você como uma criança. É assim que Nossa Senhora faz com a gente. Ela sempre está nos olhando como criancinhas que estão dependentes dela. Então, se a gente pudesse testemunhar uma coisa, né, Tomás? É que se apegue à Nossa Senhora. Gente, mas não fique só aqui na live, não. Que você viva isso. Faça isso de verdade. A partir de hoje, comece, se consagre e tente rezar seu terço. Já é um grande passo. Enorme. Arthur, isso, isso aí é uma coisa que nós não estamos falando isso aqui da boca para fora, não. Isso é uma Isso. realidade que nós estamos querendo transmitir para cada um, para todo mundo. Não é um teatro, não é uma peça, não é um texto, não é nada. Isto é um fato que a Tá. gente tem que passar para as pessoas. Mas para a gente passar para as pessoas têm que aceitar, começar a se abrir para esse tipo de coisa. Não adianta a gente ficar Exatamente. falando, se a pessoa não se abre. Você, E no se a experimento. pessoa não tiver um gesto de humildade, falou, tá bom, eu vou aceitar. Mais ou menos como eu fiz. Tá bom, eu vou abrir o olho Isso para aí. ver se é uma mulher que tem emprego ali, de repente a realidade acontece. Fazer experiência, fala assim, né? Fazer experiência. Gente, o tempo está acabando, infelizmente. Mas deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu não estava gravando porque eu fiz uma cirurgia na boca e hoje à noite eu vou gravar ou de madrugada ou se não amanhã de manhã, tá? Vou voltar a gravar. Tanto a novena Nossa Senhora de Fátima começa amanhã, dia 13 de maio tem o dia de Nossa Senhora de Fátima. E temos também, quando terminar os 21 dias de Função Miguel. Vou gravar, tá? Muita gente está reclamando, tá falando, mas é porque eu não podia falar. Minha boca está sangrando, né? Então, na realidade, é difícil, né? A gente ficar falando e não pode. Então, tô há 2 dias assim, Mas luta, né? você faz isso pelas pessoas. Né? Exatamente. Não só para falar, porque senão as pessoas ficam me cobrando, falando que eu não estou gravando porque eu não quero, não é porque eu não quero, não, porque eu não pude mesmo. Então, e reze por nós, tá? Tomás vai viajar, reze por ele, pela viagem dele, pela família dele, reze por nós pela missão, pela obra, pelo Vinde Verde, tá? Que todos nós precisamos de oração. E vamos consagrar Nossa Senhora. Vamos fazer rapidinho, 2 minutinhos a consagração, Tomás. Com Topa fazer? certeza. Gente, Consagração. fecha, você que está Vamos, em vamos. casa, abre tuas mãos, fecha teus olhos e fala assim comigo. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço inteiramente a vós. E em prova da minha devoção para convosco, eu vos consagro neste dia e para sempre os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, e inteiramente todo o meu ser. E porque assim somos vossos, ó boa e incomparável Mãe, guardai-nos, defendei-nos como coisa e propriedade vossa. Guardai e defendei nossa família, Mãezinha, como coisa e propriedade vossa. Amém. Que os anjos digam amém. Isso aí, Tomás, Arthur. não sei como te agradecer e muito obrigado mesmo pelo carinho e todos nós, né, pelos vocês aí que estão nos assistindo e que vão nos assistir ainda no YouTube. Vou deixar no YouTube gravado, tá? E no nosso Instagram, tá bom? Maravilha. Tomás, quando você Valeu, voltar Arthur. nos Estados Unidos, me manda mensagem que a gente volta a fazer live. Dia Deus abençoe 17 eu muito estou você. aqui. Então tá, então a gente volta 17. Maravilha. E se cuida, Fiquem com Arthur. Deus. Você também. Obrigado, hein? Beijo para todo mundo. Tchau. Beijo para todo mundo.